Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 23 de julho de 2025, não sei como você está me ouvindo nesta quarta-feira, não sei se é com fones de ouvido, que tipo de fone de ouvido, com que volume você está fazendo isso, mas eu só recomendo que você fique bastante atento à maneira como você consome qualquer tipo de áudio, porque a nossa audição ela é muito preciosa e qualquer dano que aconteça é irreversível. E eu estou contando isso não só porque tem um artigo aqui extremamente interessante, mostrando como na terceira idade a perda de audição pode promover ou pode acelerar, né, um declínio cognitivo. As pessoas com deficiência auditiva e que não foram atrás disso a tempo, estou pensando aqui no meu pai que demorou tempo demais para aceitar aquela coisa masculina, né? Imagina, vou andar com um aparelho auditivo onde já se viu, né? Esperou tempo demais e quando ele finalmente aceitou usar um aparelho, os aparelhos já não conseguiam mais fazer praticamente diferença nenhuma, a audição dele está muito prejudicada. Mas eu estou contando isso também porque de uns tempos para cá, e não sei se isso teve a ver com a pandemia, com o Covid, não tenho certeza, eu desenvolvi um caso assim, um pouco randômico, aleatório de tinnitus. Tinnitus é zumbido no ouvido, né? Zumbido que é um zumbido imaginário, né? A nossa audição, a gente fica achando que o nosso ouvido é só um microfone que simplesmente manda sinais para o cérebro. A nossa audição é um processo muito complicado. Tem mais nervos indo do cérebro para o ouvido, ou seja, voltando, do que indo do ouvido para o cérebro, porque o cérebro está processando esses sinais em tempo real, tentando ficar livre do ruído, tentando discernir qual é a conversa que você tem que prestar atenção num restaurante cheio. É um processo muito elaborado, né? E às vezes algumas coisas podem fazer com que isso não funcione tão bem e você comece a ouvir coisas que você não deveria estar ouvindo porque elas não existem. Não estou falando aqui de espíritos do outro mundo, nem vozes que te mandam matar o presidente, né? Se bem que se ouvir algum, bom, posso ser eu, não, deixa para lá. Mas a questão é que às vezes, perdão, limpando um pouco a garganta aqui, mas tinnitus afeta uma quantidade brutal de gente acima de uma certa idade. Em alguns casos é mais perturbador, isso pode provocar, sei lá, depressão, pode provocar ansiedade, em outros casos você convive com isso mais ou menos, mas não tem cura. Não tem cura e não tem uma explicação muito clara. Se você for um otorrino e falar se está com tinnitus, o cara vai pôr a mão na cabeça e falar, olha, lamento, não há nada que eu possa fazer. Porque não tem uma causa única, não tem uma causa direta e é muito difícil você combater, não tem remédio, né? Então, o que no meu caso, hoje eu estou com um tinnitus moderado, isso talvez influencie aqui a minha capacidade de concatenar as ideias, ele às vezes desaparece, às vezes ele volta, parece estar ligado a estresse, em alguns momentos, tanto que eu tirei da minha dieta café e alguns outros estimulantes, parece ter feito diferença. Ele talvez esteja ligado a estados inflamatórios, então só para dizer que cuide bem dos seus ouvidos. Talvez eu tenha abusado em algum momento, como qualquer jovem, talvez o fato de eu ter trabalhado em TV e ter sido exposto a volumes de som muito altos em palco, em estúdio, etc. e tal, eu não sei, talvez seja uma outra coisa qualquer. A minha audição vai bastante bem, os meus testes de audiometria estão legais, para a idade tá bom, que aliás é uma frase que você vai ouvir bastante depois dos 40 anos, espero que não é uma frase das mais animadoras, né? Como é que eu estou? Para a idade está bom, quer dizer que você está velho, você não morreu ainda, então, mas conforme-se com isso. Mas de qualquer maneira, só estou dando esse toque, é uma coisa bastante pessoal, né, que às vezes afeta bastante a qualidade de vida, mas justamente para, perdão, limpando a garganta novamente, justamente para tentar dar um pouco mais de peso, né, a essa informação, porque é curioso que na nossa juventude, quando os nossos ouvidos funcionam perfeitamente bem, a gente é surdo com relação a qualquer tipo de conselho, não é? Então a audição acaba afetando bastante na qualidade de vida, não só para quem eventualmente tem tinnitus, mas eu estou vendo meu pai ali, vocês não... ok, ele está lúcido, a gente consegue interagir de várias outras maneiras, o aparelho às vezes ajuda, mas a diminuição de audição é irreversível, pelo menos no momento,
né? E isso tem um impacto gigante em qualidade de vida. Então, só para te dar um exemplo, aí você fala, não, mas eu acho que eu tenho muito mais medo de perder a visão do que perder a audição. Então tá legal. Agora imagina que você está nos Estados Unidos e o governo Trump decide que você é um imigrante ilegal, manda você para uma prisão na Casa do Chapéu, você fica completamente sem contato com sua família, não é? E aí você tem duas escolhas. Olha, você tem aqui uma oportunidade de falar por um minuto com alguém da sua família, com a sua mãe, com seu pai, tanto faz, com seu filho, né? Só que você tem duas escolhas, ou você vai fazer uma chamada só de vídeo, ou você vai fazer uma chamada só de áudio. O que você preferiria? Ficar vendo a pessoa lá descabelada, sem som nenhum, ou simplesmente ouvir aquela coisa que, nossa, te acalenta o coração, né, que te acalma, que quer ouvir a voz de alguém que você ama? Então, nessas horas, a gente tem que reconhecer que, por mais que a gente se imagine como criaturas essencialmente visuais, eu acho que vale a pena a gente reconhecer o quanto a audição é importante. Você está nesse exato momento me ouvindo aqui, o quanto a gente depende afetivamente desse sentido. Então, só para dar um toque, vamos conectar com algumas questões aqui, né? Tem um estudo muito interessante que pesquisadores que vão se isolar para fazer um tipo de projeto, algum tipo de pesquisa científica da Antártida, esses pesquisadores, quando eles voltam, o cérebro deles mudou, a massa cinzenta encolheu, porque eles ficaram isolados demais. Então, o que os cientistas estão percebendo é que a nossa natureza é tão social, a nossa natureza é tão gregária, que quando você é forçado a algum tipo de isolamento forçado, por exemplo, está numa estação no fim do mundo, num lugar gelado, que você não vai ver ninguém, você não vai conseguir dormir direito, você não vai falar com ninguém, as condições são muito difíceis, isso provoca alterações no seu cérebro, o seu cérebro diminui, o seu cérebro encolhe, né? O que não é uma boa notícia para pesquisadores na Antártida, mas também isso já indica uma outra questão, que é o sonho das viagens por aí, espaciais, né? Vamos supor que você, por alguma razão qualquer, decida embarcar com Elon Musk para Marte. Por favor, não faça isso, fique aqui, deixe ele sozinho, ele que se dane, não é? Mas o que acontece se você for passar meses e meses e meses trancado numa lata de sardinha, né, convivendo com os mesmos maníacos por 9 meses, isso certamente terá impacto na sua capacidade cognitiva, você vai emburrecer. Né, o seu cérebro vai começar a atrofiar. E tem outra questão interessante aqui também, falando do quanto a nossa saúde, a nossa vida, a nossa existência está conectada ao nosso querido planeta aqui, que infelizmente a gente está estragando sistematicamente. Vou fazer um parêntese aqui, tem um vídeo da Sabine Rosenfelder bastante preocupante. Eu já volto para a viagem espacial, eu juro, não é? Mas que também tem um pouco a ver com questões de tecnologias futurísticas, né? Que era a questão da energia nuclear. Eu lembro que acho que na década de 50, 60, 70 tinha um grande entusiasmo com a energia atômica, coisas nucleares, heróis atômicos, etc. e tal. Pois bem, entre 1950 e 1993, quando isso finalmente foi proibido, vários países muito limpinhos, incluindo Suíça, Bélgica, né? Eles pegaram o lixo nuclear, eles tinham lixo radioativo, não necessariamente lixo dos reatores nucleares, mas de repente de laboratório, de experimentos, etc. e tal. O que a gente faz com isso? Joga no fundo do mar. Então, nesse período de 43 anos, eles resolveram dar um sumiço, né, nesse lixo, colocaram em tambores de metal, com algum tipo de substância ali para bloquear, para proteger, e jogaram 200 mil barris no fundo do mar. O que aconteceu? Então, ninguém estava muito interessado nisso, até que de repente fizeram uma missão para avaliar em que estado estavam, primeiro, onde estavam, ninguém sabia direito, porque os caras foram simplesmente largando e tal, mas eles usaram sonar, e o sonar mostra justamente que esses tambores foram largados em linhas, assim, acho que era justamente a rota, a trajetória do barco, né? Eles iam jogando ali os tambores lá no fundo do mar e dane-se, ninguém mais vai ver isso. Então, localizaram alguns milhares e descobriram que, alguns deles estão com sinais bastante claros de corrosão e vazamento. Os sensores não detectaram
vazamento de nenhuma substância radioativa demais, até, aquele é um lixo relativamente, não é tão, aqueles que depois de 300, 400 anos deixa de ser perigoso, né? Mas 300, 400 anos não se passaram ainda, passaram-se 50 anos, né? Então, por enquanto, eles ainda oferecem um certo perigo. E eles estão tentando ver qual é a extensão da contaminação, porque isso vai parar na água, a água vai parar nos peixes, os peixes vão parar na mesa de alguém, né? Que efeito isso tem? Não quer dizer que vai surgir um Godzilla, né, tão cedo assim, mas voltando aqui para a questão do... Né, só estou falando aqui da nossa completa irresponsabilidade e achar que jogar as coisas debaixo do tapete vai resolver algum problema. Né? Já vamos falar agora de uma mega operação debaixo do tapete, mas vamos voltar aqui para a questão espacial. Alguns vírus, sei lá, algumas formas de herpes, elas são particularmente nefastas porque esses vírus descobriram um jeito de se esconder dentro do núcleo da sua célula, né? Então, ok, vou me esconder aqui, ficar quietinho, né? E num belo dia, quando você estiver estressado, quando você estiver com a tua imunidade baixa, eu vou aprontar de novo. Né? Então é muito difícil você ficar livre de alguns vírus porque eles se escondem dentro das suas células, não é? E o corpo tenta segurar esses caras de alguma maneira. Eu não tinha a menor ideia, mas uma das maneiras é pegar o código genético desses vírus que estão ali intrusos, pegando carona no núcleo da sua célula e enrola com uma proteína ali e não deixa o cara se desenrolar. É como se você estivesse colocando algemas, como se você estivesse colocando ali uma cordinha, certo? Certo. O que acontece é que quando você pega as pessoas, um astronauta, e manda para o espaço, literalmente, não metaforicamente, esse cara vai ficar um tempo fora de onde? Fora da nossa atmosfera, fora da proteção do campo eletromagnético da Terra, fora da proteção de um monte de coisa, não é? E o que acontece é que coisas estranhas começam a acontecer. Os cientistas perceberam que esses astronautas começaram a pipocar de vírus, começaram a ter um monte de vírus, os caras estão lá isolados, da onde que saíram esses vírus? Pois bem, os vírus saíram dentro deles mesmos. Os vírus estavam ali amarradinhos, né, mais ou menos como devia estar a família Bolsonaro, né, trancafiados, né, mas aí quando o corpo não está longe, né, tá no espaço, está exposto a raios cósmicos, está livre da gravidade, eles não estão entendendo exatamente por que essas proteções que o corpo tem se relaxam, perdem a eficiência e esses vírus começam a proliferar muito mais do que deveriam, o que também não é um bom sinal para a exploração espacial, porque se de repente, imagina, se só aqui na estação espacial o cara fica lá 1 mês, 2 meses, os vírus já começam a pipocar, o cara começa a ter um monte de problema, imagina se ele ficar 9 meses fora, né? Tudo isso para mostrar o quanto o nosso metabolismo, o nosso funcionamento, ele pressupõe que você está protegido pela atmosfera, ele pressupõe que você está protegido pelo campo magnético da Terra, ele pressupõe que tem uma gravidade que você pelo menos ande, saia do sofá de vez em quando, né? Essas coisas todas quando a gente sai do planeta, quando a gente sai, né, da proteção de alguns desses fatores, isso acaba fazendo com que a gente perca massa óssea, com que os vírus resolvam, né, sair do armário, com que, como a gente já percebeu aqui, o nosso cérebro comece a atrofiar, né? Então, eu acho que, quem sabe, esse é mais um bom argumento para a gente prestar mais atenção no planeta onde a gente cresceu junto, a gente se desenvolveu junto. Mas eu tinha mencionado aqui que eu ia falar de mais alguma coisa sendo varrida para baixo do tapete. Eu comecei o dia hoje com uma notícia daquelas que realmente são assustadoras e que eu saio disparando para as pessoas que podem se interessar por isso. Uma delas é que o governo americano está com um projeto que, a questão é tão insana, eles têm uma agência ambiental, a EPA, certo? Uma agência ambiental americana que está ali tentando fazer o que pode para tentar conter o estrago da crise climática, etc. e tal. Bom, isso tudo vai subir no telhado, porque tem um projeto do governo Trump de simplesmente eliminar, ou tornar completamente inválida, evaporar a conclusão de que gases de efeito estufa provocam mudanças climáticas. Veja, isso parece besteira, mas isso é gravíssimo. Na hora que um governo
ele chega numa conclusão que foi feita por cientistas, um esforço internacional ao longo de décadas, né, uma conclusão que vai servir de base justamente para a gente tentar salvar o que sobrou do planeta. O cara fala e fala, isso é fake news, isso não existe, apaga, tira isso daí. Então, isso me faz lembrar, obviamente, do livro 1984, do George Orwell, né? Espero que você tenha lido, você deve ter visto algum filme, pelo menos, né, do 1984, e no 1984 você tem um governo totalitário, né, mais totalitário do que qualquer governo jamais sonhou ser, mas se bem que naquela época eles ainda não tinham nem internet, nem chat GPT, bom, imagina se tivesse, né, mas é uma ficção em que um governo consegue alterar o passado. Ele vai lá e muda a história, ele apaga coisas, ele apaga fatos, ele edita as fotografias. Ele estava se inspirando certamente no que o Stalin fez na União Soviética. O Stalin era o rei, né, de você editar o passado, de você retocar fotografias, fazer pessoas desaparecerem e tal. Mas o que está acontecendo é isso, né? Não, assim que o governo Trump assumiu, ele tirou do ar 8.000 páginas de sites públicos, de sites governamentais que tratavam de questões de ciência, de vacina, de história, de justiça social. Ele simplesmente apagou tudo. E agora, para completar, ele está planejando aqui simplesmente cancelar, né, a conexão já comprovada cientificamente de que os gases de efeito estufa provocam a mudança climática. Eu não sei o que passa na cabeça dessa gente, mas vale lembrar que o governo Trump também está saindo da Unesco, a Unesco que tem uma presença no mundo inteiro, não só com questões culturais, mas também com questões de dignidade humana, de educação. Ele está tirando os Estados Unidos da Unesco, porque ele diz que a Unesco está promovendo, vou ler aqui, causas sociais e culturais divisivas e que está mantendo um foco excessivo nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, uma agenda globalista e ideológica contrária à nossa política externa. Você deve ter visto já os 17 Objetivos da ONU, né, nobilíssimo, né, não, eles são absolutamente contra, e a gente está vivendo basicamente num livro ruim, né, a gente está vivendo uma ficção. Eu lamento imensamente por todos que estão hoje mais afetados por isso, quantos raríssimos estão morando nos Estados Unidos. Eu estou sempre checando com alguns amigos lá como eles estão, amigos que são judeus, amigos que são jornalistas, amigos que são cientistas, amigos que são brasileiros, né, que logo correm o risco de estar sendo perseguidos. Aliás, hoje, para completar o 1984, eu estava assistindo Stephen Colbert, aquele programa que está sendo cancelado justamente por censurar o governo Trump. O próprio Trump publicou um vídeo feito por inteligência artificial absolutamente falso, em que aparece o Obama e o Trump na Casa Branca, surgem agentes do FBI, prendem o Obama, né, colocam ele no chão, né, enquanto o Trump está gargalhando. Não estou brincando, isso é verdade, eu posso passar o link para vocês vão assistir. Não, eu não queria ter visto, na verdade, eu preferi não ter visto, quando eu já percebi era tarde demais, porque a hora que você vê um vídeo falso, isso no cérebro registra como um fato, né? O cérebro, eu não estou registrando isso, na verdade agora eu não consigo desver o Obama sendo preso, não é? E isso é um vídeo falso que foi divulgado por um presidente. Aliás, a Casa Branca acaba de publicar ali uma imagem como Trump como um super-herói, dizendo assim, Trump de caçado a caçador. Quem ele está caçando? Né? Os inimigos, quem ele está caçando, e agora ele está está insistindo, acho que para desviar a atenção das acusações de pedofilia e tráfico sexual, que ele está sendo, agora vai ser muito difícil ele escapar disso, né? Ele está dizendo que o Trump conspirou, que o Trump é um traidor, que ele tem provas irrefutáveis de que o Trump conspirou contra ele. E aí, isso, obviamente, na hora que você associa essa acusação com um vídeo do Obama sendo preso por agentes do FBI, você imagina que tudo é possível. Então, para dar um pouco mais de, talvez, um pouco mais de colorido para esse fato, essa barbárie que está acontecendo, a revista Piauí
publicou o testemunho de uma brasileira, Marta Batalha, que está morando nos Estados Unidos há muitos anos. Ela mora em Santa Mônica, ali em Los Angeles, e ela está contando o dia a dia dela e da família. Ela tem uma filha, né, nos últimos meses, como que a situação começa a se tornar pouco a pouco irrespirável, não só pelo que o governo está fazendo, não pelo só que os oficiais do governo, sei lá, a polícia está fazendo, as pessoas começam a se sentir liberadas para fazer qualquer coisa, né, para perseguir estrangeiros, para de repente colocar agendas completamente bizarras. Aí ela conta que ela estava com a filha passeando não sei aonde, era um evento, não sei, e aí de repente tinha lá uns marmanjões com uma bancada com o que pareciam ser bonequinhas. Ela chegou perto, a filha se interessou, eram umas bonequinhas de borracha meio estranhas, eram fetos. Aqueles homens marmanjos estavam mostrando, olha, isso daqui é um feto com 4 meses ou com 5 meses, veja só o que um aborto faz. E deu de brinde para ela um fetinho, né, um fetinho. Então essas pessoas, que aliás faz lembrar uma música do Caetano Veloso, nessas pessoas que ficam aí, imagina, aterrorizando uma menina de 12 anos com um feto de borracha, né, elas obviamente não têm problema nenhum em massacrar, matar e queimar. O que me faz lembrar agora, já que eu falei de obras artísticas que têm um potencial incrível de visão e de denúncia das coisas que podem acontecer, tem um diretor alemão que eu gosto bastante, um diretor que acho que fez muito sucesso na fase que a gente chama de expressionismo alemão, que é o Fritz Lang. Ele fez Metrópolis, M, né, o Vampiro de Düsseldorf. Ele fez vários filmes, Dr. Mabuse. Quando a coisa começa a ficar um pouco mais estranha ali na Alemanha, ele é convidado pelo governo alemão a participar do esforço de propaganda e ele dá no pinote. O Goebbels faz uma proposta indecente e ele foge do país. Não é? Vale lembrar que o governo nazista turbinou a indústria cinematográfica e fez uma quantidade brutal de filmes de propaganda, mostrando que mesmo o pessoal das artes, mesmo o pessoal de humanas, com ascendente humanas, acaba também colaborando, não é? Pois bem, aliás, acho que se eu não me engano, estou lembrando uma informação que eu aprendi do tempo que eu morei na Alemanha, nunca houve tantos artistas registrados e com carteirinha quanto no nazismo alemão. Né, todo mundo que tinha algum talento gráfico ali era recrutado, tinha uma carteirinha para fazer suásticas, para fazer, né, coisas contra os judeus e minorias, etc. e tal. Pois bem, o Fritz Lang escapa, ele é um diretor excepcional e ele vai para Hollywood, começa a fazer filmes e todo mundo está falando, olha aí o alemãozão, olha aí o nazista e tal. E ele faz um filme que eu não sei se eu vou procurar, eu vou ver se eu dou o link, né, mas eu assisti, o filme se chama Fúria, é um filme com Spencer Tracy, que é um ator absolutamente extraordinário, né, e o filme ele começa com um personagem normal, é um americano normal, ele é um cara que se fez sozinho, é um cara de classe média, ele está dirigindo, ele vai encontrar com a noiva dele, ele vai se casar, a noiva mora numa outra cidade, e aí ele para num posto de gasolina e por acaso compra um pacote de amendoins. Ups, e daí que ele comprou um pacote de amendoins, acontece que aquela cidadezinha estava lidando com o caso do desaparecimento de um garotinho, né? Um garotinho tinha sumido, olha de novo a história da pedofilia, não sei que fixação os americanos têm nisso, não é? E a única pista que a polícia tinha é que foi encontrada na cena do crime um pacote de amendoins. Pronto, agora você tem um cara que vem de fora, um cara que vem da cidade grande, né, um cara que vem de um outro estado, e é um cara que está comprando amendoim, eles prendem esse cara e começam a surgir teorias da conspiração, os jornais começam a distorcer a história toda, a população estava obviamente procurando, enquanto a obra faz uns barulhos insanos aqui do lado, estava procurando um bode expiatório. Eu sei que a coisa vai num crescendo, começa a sair fora do controle, aquela cidadezinha absolutamente pacata, né, com cidadãos de bem, bons cristãos, etc. e tal, eles acabam atacando a delegacia, colocando fogo na delegacia, e a primeira impressão que você tem é que o coitado do Spencer Tracy morre queimado. Né? Na verdade, ele não morre queimado, ele escapou, né? Ele consegue encontrar os irmãos e aí ele se esconde, mas eles começam a fazer um processo justamente para condenar os cidadãos da cidade por assassinato. Né? E nesse processo, cenas de fotografia e de cinema também, de filme,
mostram que quem estava botando fogo naquilo, uma coisa bárbara, horrorosa, eram justamente os cidadãos de bem da cidade. O tiozinho, a tiazinha, né, o homenzinho da banca de verdura, sei lá eu, né, aquelas pessoas que pareciam inofensivas, elas estavam ali enfurecidas, daí vem o nome do filme, Fúria, né, ateando fogo para tentar matar quem elas achavam que era suspeito. Moral da história, o Spencer Tracy não morreu. Né, ele volta ali para falar, olha, eu não morri, mas veja só do que vocês são capazes. Esse foi um tapa na cara que o Fritz Lang deu na América, falando, olha, vocês estão falando da Alemanha, mas vejam do que vocês são capazes. Vocês lincham pessoas entusiasticamente. Né, naquele momento nos Estados Unidos, linchamento de negros, de chineses, né, de minorias, não era exceção. As pessoas se deleitavam, era um espetáculo. Tanto que numa certa cena do filme, enquanto que está ali no julgamento, quando os caras estão mostrando as evidências do ataque, aparece ali alguém comendo amendoim enquanto assiste a delegacia comer. E aí vale a pena lembrar que quando você diz que alguma coisa, em inglês, que alguma coisa não vale nada, ou que alguma coisa aconteceu a troco de nada, você diz que isso foi for peanuts. Peanuts, que quer dizer a troco de nada. Então ele usou uma expressão americana, né, de coisas que não têm valor nenhum, para mostrar que por uma coisa que não deveria ter valor nenhum, for peanuts, alguém pode ser linchado e morto porque debaixo daquela camada de velhinhos e velhinhas e cidadãos de bem da América existe um potencial bárbaro, né, nefasto, simplesmente horroroso. Tá aí mais uma obra de arte que a gente tem que resgatar e que vale a pena, acho que ajuda bastante a entender o que está acontecendo à nossa volta e que vai acontecer de novo, Então vale a pena ler o texto da Marta Batalha, o texto é bastante perturbador, eu vou dar o link aqui, mas o que mais que a gente... Bom, tem uma outra questão aqui que eu acho que vale a pena comentar. Saiu na revista Nature, os cientistas resolveram dar uma leve analisada em que tipos de pessoas estão dominando o cenário digital. E aí eles perceberam que a arena, vamos chamar de arena digital, pena que chama, né, devia ser uma praça, devia ser, um espaço público, um parque, não, é uma arena. A arena é onde você joga os cristãos aos leões, é onde você faz gladiadores lutarem até morrer contra um rinoceronte, seja lá o que for. Mas a arena digital, justamente, né, é um território forrado de psicopatas e narcisistas. Né? O que eles estão vendo ali é que existe uma preponderância de gente com perfil, com esse tipo de transtorno, né, narcisístico e antissocial, dominando o discurso online e, obviamente, turbinados por algoritmos. Eu vou conectar isso, se vocês me permitem aqui, há uma fala do Yuval Harari, que eu acabei de assistir agora é um trechinho de um debate, em que ele fala, olha, a gente não pode confundir inteligência, já que a gente está falando de inteligência artificial, superinteligência, com verdade. Inteligência não tem a ver com verdade. Né? Nós somos uma espécie inteligente, talvez a mais inteligente até agora, né, faz bastante tempo, mas a questão da verdade é uma questão muito recente, porque ao longo de gerações e gerações e gerações, nós tão inteligentes assim, e aí ele está definindo inteligência como a capacidade de identificar e resolver problemas. Entendeu? Como é que eu faço para uma máquina funcionar? Como é que eu faço para construir não sei o que lá? Como é que eu faço para plantar não sei o que? Você resolve problemas. Mas resolver problemas não significa atingir ou descobrir alguma verdade. Tanto é que, por mais que a gente tenha tido inteligência para um monte de coisas, ao longo dos últimos milhares de anos, a gente vem acreditando em coisas simplesmente inacreditáveis. Ele gosta muito de mostrar que dinheiro é uma ficção. Né? Aliás, eu estava pensando nisso outro dia, né? Todo mundo correndo atrás de ouro, mas se você pegar ouro e chumbo, é a mesma coisa, o chumbo é mole e o ouro é mole, chumbo é pesado, o ouro é pesado. Aqui acontece que o ouro é amarelo e brilha, mas por que o ouro tem que valer muito mais que o chumbo? Não sei, né? É porque é raro? Não é porque é raro, tem alguma coisa estranha, mas é uma história, é um valor que a gente atribui, porque é um metal como outro qualquer. Mas dinheiro então, que é uma abstração, pior ainda, é uma história, uma narrativa. Um governo, um país, uma nação, também é uma narrativa. Divindades, mitos de criação, né? Também são narrativas. E a gente acredita, veja, o Egito durante milhares de anos.
acreditou feliz da vida em deuses com cara de cachorro, hipopótamo, jacaré, passarinho, não é? E estavam felizões assim. E por que ele está lembrando isso? Porque, veja, quem disse que a gente está construindo uma superinteligência que também não vai acreditar em ilusões? De repente, a gente está criando aí um ChatGPT, ou seja o que for, um Claude, um Gemini, que vai acreditar em alguma coisa estranha, porque inteligência aparentemente não tem a ver com verdade. Para a gente descobrir o que é verdade, perdão, engasguei aqui, a gente precisa desenvolver métodos de colaboração em que várias pessoas diferentes tentam compensar as suas próprias limitações, os seus próprios vieses, para chegar em alguma coisa com uma validade um pouquinho maior do que simplesmente uma narrativa de louco. E já que a gente está falando aqui de inteligência artificial, ontem eu, infelizmente, sei lá, eu não me controlei, acabei avançando num território que é praticamente um suicídio social. Eu fui questionar a nossa ligação com cãezinhos, né, jamais deveria fazer isso, mas eu fui conversar depois com o ChatGPT a respeito, porque eu estava com aquilo na cabeça. Né? Eu falei, o que a gente pode esperar de uma espécie como a nossa, que pega um animal perfeitamente saudável, feliz, que é um lobo, e você pega esse lobo e vai transformar num poodle, ou vai transformar, fala aí, qualquer outra criatura, um pequinês, vai transformar isso num sei lá, como é que chama aquele cachorro que morde todo mundo? Já esqueci. Como é que, por que a gente fez isso? Não é porque a questão é que a gente deliberadamente, ao longo de seleção muito calculada, né, de escolhas e de treinamento e de cruzamentos, a gente foi fazer alguma criatura que puxa o nosso saco o dia inteiro. Né? A gente foi criar alguém para nos amar incondicionalmente. O lobo não deve estar, o lobo deve olhar e falar, meu, qual é o problema desse cachorro? Por que ele está babando o ovo para esse cara esquisito? Né? A gente criou a gente selecionou, a gente eliminou todas as alternativas que não puxassem o nosso saco, que não fizessem a gente se sentir especial, né? Que fossem leais a ponto de morrer por conta da gente. Por que a gente fez isso? O que isso diz a nosso respeito? Né? E tanto é que muitas das pessoas que acabam desenvolvendo uma ligação mais forte com o cachorro, sobretudo, né, elas vão gostar mais do animal do que das pessoas, porque, veja, pessoas você não pode confiar. Pessoas vão trair você. O cachorro nunca vai trair você. Aí você fala, pensando só, essa é uma outra espécie. Agora, por que você gosta menos da sua própria espécie? Qual é o seu problema com a sua própria espécie? O que você pode esperar em termos de futuro de uma espécie que não confia nela mesma e que com muita facilidade vai botar fogo na delegacia de um cara inocente porque ele estava comendo amendoim? Né? E aí a conversa está muito interessante e eu acabei estendendo. Falei, olha, a gente... aparentemente a nossa espécie, ela só aceita um tipo de natureza, uma natureza que seja um espelho da nossa grandeza. A gente, inclusive, inventou divindades à nossa imagem e semelhança, né? Divindades que nos amam incondicionalmente, divindades que nunca vão nos trair. Isso está por trás de muitos do discurso religioso, é isso, olha, você é amado, você nunca vai ser traído, você sempre pode contar, como se quem estivesse do outro lado não fosse um Deus, fosse um cachorro. Aliás, em inglês, God e dog são as mesmas letras. Né? Por que a gente projeta, por que a gente tem necessidade de se sentir validado por alguém que o tempo todo vai estar do teu lado como se fosse uma mãe ideal? É muito perturbador. Mas a conclusão onde eu queria realmente chegar é quem disse que não vamos fazer a mesma coisa com a inteligência artificial? Quem disse que nós não vamos dar preferência a uma inteligência artificial que seja justamente como um cãozinho, que vai validar todas as nossas opiniões, que vai achar que a gente é inteligentíssimo, né, que vai apoiar todas as nossas ideias de louco, sem nenhum vínculo com a verdade, porque, de novo, verdade nunca foi nada tão importante assim. Né? Aliás, as pessoas que hoje, tanto nos Estados Unidos quanto em outros lugares do mundo, estão trabalhando a serviço da verdade, elas estão sendo colocadas em risco, elas estão correndo risco, né? O trabalho delas, a segurança delas, a vida delas, o valor delas está sendo colocado em xeque, porque a verdade é o que menos interessa, o que interessa é uma narrativa completamente fantasiosa, onde nós
por acaso somos maravilhosos, você faz parte de uma raça superior às outras, né? Os outros não dá para confiar, né? Em caso de pânico, compre um cachorro, né? Então, eu vou dar o link para essa conversa. É uma conversa, de novo, talvez seja um sinal dos tempos, talvez seja um sinal das minhas próprias maluquices, mas eu acho que na hora que a gente está construindo uma nova forma de vida que já está se imiscuindo na vida cotidiana de todo mundo, a gente tem que se olhar no espelho, né? Um espelho que não seja um espelho neutro, não é um espelho do ChatGPT, e se perguntar que espécie somos nós. Que pra gente natureza, eu adoro a natureza, não, você gosta do Parque do Ibirapuera que tem grama, tudo bonitinho e tal, você não vai gostar de ir, sei lá pra onde, que também é tão natureza quanto. Eu adoro animaizinhos, quer dizer, você gosta do panda, do poodle, né, mas você não vai gostar do porco-espinho, você não vai gostar do piolho, que também são formas de vida, né, algumas delas inclusive muito mais essenciais para a sobrevivência da vida no planeta. Né? Se a gente deixar o destino do planeta na mão da nossa espécie, que tem esse viés tão estranho, que rejeita tudo que não é parecido conosco, onde a gente vai parar? Ups, já paramos, né? É só olhar em volta. Então, eu fico aqui esse convite para a gente refletir um pouco naquilo que a gente efetivamente é capaz, mas tem uma esperança aí, porque sim, nós somos capazes, né, rearranjando um pouco, criando novas maneiras de colaborar, criando novas narrativas, criando novos valores. A gente foi capaz, sim, de fazer tantos avanços, né, de progredir a medicina, de progredir a ciência, de progredir o entendimento do universo. Né? Tem aqui uma reportagem muito interessante que nós finalmente conseguimos construir um relógio, né, um relógio atômico feito de íons de magnésio e de alumínio, né, que ele atrasa 1 segundo a cada 59 bilhões de anos. Vale lembrar que o universo tem 14 bilhões de anos. Então, dá para o universo nascer e morrer 3 ou 4 vezes, o relógio continua funcionando, o relógio tem uma precisão de 19 casas depois da vírgula, a gente é capaz de agora definir o segundo com uma precisão extraordinária, quem sabe isso ajuda a gente a desvendar alguns mistérios do universo. Isso não foi graças a alguma divindade, isso foi graças simplesmente ao fato de que ao longo do tempo, com muito esforço, a gente construiu pilares de uma colaboração, de uma educação, da construção de um conhecimento e que com um objetivo que é a verdade. E isso tudo está em xeque agora, isso tudo está sendo atacado por um gigante laranja, está sendo atacado pela família Bolsonaro, está sendo atacado em todos os lugares possíveis e imagináveis. E a gente, teimosamente, mais ou menos como Stephen Colbert, ou melhor dizendo, como o próprio Jon Stewart, o que a gente faz é cantar e dançar aqui um gigantesco Go Fuck Yourself para esse povo todo. Raríssimas, raríssimos e raríssimes, cuidem-se, por favor. Um grande abraço e até amanhã.